Muito bem, entendemos todos. Bom, muito boa tarde, ou início de tarde. Vamos continuar aqui nestes nossos workshops do projeto Medimar. É um projeto que depois veremos, já está quase aqui no seu termo, mas ainda temos muitas atividades interessantes que vamos iniciar, desenvolver e concluir até meados de julho. E hoje temos o prazer de ter connosco nestes nossos workshops, que já vão sendo conhecidos de muitos, a doutora Milena Barbosa de Melo, que é mestre, é doutora e especialista em Direito Internacional pela Universidade de Coimbra, portanto, ainda cá à distância volta a casa, não é, Milena? Volta a casa, porque nós estamos ancorados, pelo menos nesta parte dos workshops, aqui na Universidade de Coimbra, que é o coordenador do projeto, e, além disso, tem aqui um currículo muito simplificado que vocês podem ver no texto da comunicação. É professora, é investigadora da FAPESP e da CAPES, e trabalha essencialmente em comércio internacional, direitos humanos, direito ao desenvolvimento. E, além disso, é também, editora principal da Vénia, que nós conhecemos aqui em Portugal também, e vamos tendo acesso e vamos vendo as publicações que vão saindo, e por isso tudo estamos aqui muito bem representados e muito bem. Mediação e direito do mar, a arte do acordo. Hoje, como sabem, é uma intervenção em português, costumam ser em inglês, mas já tivemos em espanhol, e hoje vamos falar aqui mais para o mundo lusófono, com uma intervenção em português sobre este tema muito interessante. E eu, depois de apresentar, dava a palavra à doutora Milena, e pedindo-lhe que fizesse a apresentação. Depois os participantes, se tiverem questões no final, terão a oportunidade de as colocar à doutora. Está bem? Então vá, dou-lhe a palavra. Para mim, pessoal, muito bom dia para o Brasil, boa tarde para Portugal. É um prazer imenso voltar à minha casa, né? Eu considero, de fato, a Universidade de Coimbra a minha casa, visto que aí, na verdade, na Universidade de Coimbra, eu pude partilhar e pude vivenciar os períodos mais incríveis da academia, e eu consegui, digamos aí, com muito esforço e muito tempo, a gente conseguiu concluir algumas atividades. Então, para mim, é sempre um prazer imenso estar aqui, poder discutir, poder voltar e estar à disposição, né? Enfim, quando eu fui convidada pela doutora Dulce, pela doutora Roberta, sobre essas questões do direito do mar, me veio à mente muitos aspectos, tanto profissionais como questões de reflexão pessoal. Afinal de contas, quando a gente trabalha com o direito do mar, a gente vai muito mais além do que os conflitos em si. A gente vai muito mais além do que a própria temática trabalhada nesses aspectos de praticidade. A gente vai começar a perceber que o ser humano, desde a sua mais tenra idade, né, desde os primórdios aí da humanidade, da construção do mundo, a gente começa a perceber que o mar, ele faz parte da nossa estrutura. Ele faz parte da nossa estrutura diária, porque ele favorece o transporte, geração de energia, alimentação, comércio, né? Tem a questão da cultura, tem a questão da extração mineral. E aí, digamos que essa preocupação em se tratando do comércio e dos conflitos que começam a surgir no direito do mar, ele acaba sendo, sim, secular. A gente começa a perceber que sempre teve
sempre existiu essa preocupação em estabelecer um acordo, digamos, que seja de fato efetivo, um acordo que possa vir a favorecer as partes envolvidas no processo, algo que seja, digamos, até de certa forma, né? Até de certa forma, algo que seja mais proativo, algo que possa trazer resultados mais significativos e que possa, de certa forma, a gente começar a pensar o desenvolvimento também a partir de uma perspectiva de direito do mar. A gente começa a perceber que esse 72% de extensão marítima territorial, ele é, de fato, um grande motor para o desenvolvimento global. A gente começa a perceber que o direito do mar, ele se torna como ferramenta, ele é realmente uma ferramenta necessária para gerenciar todas essas atividades relativas ao meio ambiente marítimo. A gente não tem para onde fugir. Tanto é essa necessidade de regulamentação, né? Essa necessidade de regulamentação, tanto é verdade que basta a gente começar a olhar, a gente começa a se inclinar sobre as questões atuais aí como consequência da pandemia da Covid-19, no que se refere ao bloqueio dos portos, o crescimento, na verdade, a reorganização das riquezas naturais. Só para a gente ter uma ideia, em Fernando de Noronha, o fato da ilha de Fernando de Noronha ela ter sido fechada durante a pandemia da Covid-19 é uma situação, não é que... e é um ambiente, o meio ambiente, é um habitat natural extremamente bem equilibrado, mas a gente começa a perceber uma migração extensa, uma presença de outras espécies marítimas, de peixes, de outras espécies aí, que eles acabam em busca de alimentos, em busca até mesmo pela própria liberdade dos mares, eles acabou se tornando isso muito mais frequente. Começou a surgir muito mais tubarões na à beira-mar, ali na costa. Isso começou a perceber que os animais eles passaram a não se sentir tão ameaçados, eles passaram a perceber que eles podiam voltar ao seu habitat natural. Eles podiam perceber, eles começaram a tomar conta daquilo que já lhe era por direito, aquilo que já era seu, né? E aí a gente começa, e a grande questão é que a própria pandemia da Covid-19, ela vem mostrar para a gente que o grande impacto desse comércio internacional marítimo. Para a gente ter ideia, dados de 2020, ele começa a mostrar para a gente que mais de 90% do comércio global é realizado pelo modal marítimo. Então, a gente vai percebendo de maneira muito clara, a gente começa a perceber de maneira muito direta que nós não temos muito para onde correr, que a gente não tem muito o que questionar, né, sobre, principalmente, a presença do direito do mar, a presença das questões da repercussão marítima nas atividades, nesse cenário aí, né, nessas atividades comerciais e, consequentemente, o surgimento de conflitos. Como é que a gente começa a analisar, né? Afinal de contas, a compra e venda de cargas, o transporte de pessoas, isso é um processo natural da própria globalização. Isso é um processo natural do próprio sistema social, do próprio sistema do desenvolvimento social. É real. Nós não temos como dissociar, nós não temos como desconectar
desenvolvimento, globalização, comércio e o mar. A grande questão é que nós temos que analisar e tentar equilibrar a quantidade de toda essa demanda, mais de 90% do comércio, a quantidade de navios mercantes, são mais de 50 mil navios devidamente registrados, eu estou falando daqueles navios mercantes devidamente registrados, do envolvimento dos países nesse processo de comércio, são mais de 150 países em todo o mundo que trabalham de maneira proativa para o desenvolvimento do comércio. São mais de 10,7 milhões de toneladas de produtos transportados anualmente. Vejam os números. É muito bacana. Isso é muito bom, porque nós temos um panorama de desenvolvimento. Nós temos um panorama em que os países, eles começam, de fato, eles se abrem para esse cenário comercial. Os países, eles começam a se abrir para essa construção, eles estão, de fato, envolvidos nesse processo de comércio internacional. A gente começa a perceber que é um caminho sem volta e que a gente começa a analisar a nossa conjuntura de direito do mar. A gente começa a perceber a necessidade de reorganizar esses aspectos. Por quê? Porque o comércio marítimo, ele exige muito. O comércio marítimo, ele é influenciado, a estrutura oceânica, ela é influenciada por várias questões. Ela é influenciada por questões políticas, ela é influenciada por questões culturais, ela é influenciada por questões jurídicas, ela é influenciada por questões humanitárias. E tudo isso precisa ser colocado na nossa equação do comércio marítimo. A gente começa a perceber que o aumento da quantidade de navios mercantes, o aumento da carga, a quantidade de volumes de transporte, de deslocamento de pessoas, isso vai exigir uma readequação nesse cenário. Por quê? Porque o sistema mercante, ele vai precisar se readequar à exigência de mercado. Como é que, por exemplo, a gente vai readequar a rota de passagem para evitar problemas da pirataria marítima? Como é que nós vamos evitar desastres ambientais? Como é que a gente vai utilizar, por exemplo, de mecanismos para que não haja uma influência direta do sistema político, dos conflitos armados que estão a acontecer, no caso entre Ucrânia e Rússia, que envolvem outros países? Como é que a gente vai evitar que esses elementos eles passem a não influenciar, que eles passem a não incomodar esses aspectos do comércio marítimo? Afinal de contas, a maioria das transportadoras que passam a funcionar, a maioria das transportadoras que nós temos no sistema comercial marítimo, elas são realizadas em sistemas de cooperação. Elas são as alianças. E essas alianças, muitas vezes, elas acabam enfraquecendo. Não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo que essas alianças, elas acabam enfraquecendo a
possibilidade de surgimento de novas frotas mercantes, novos navios, novos sistemas nacionais jurídicos que venham a favorecer a construção e o fortalecimento da capacidade de transporte. Isso aí, a grande questão, principalmente nos últimos anos, essa desaceleração, ela vai exigir o quê? Uma pressão muito grande, vai exigir uma pressão muito grande para reduzir as tarifas. E nós sabemos que tarifas de transporte, elas passam a ter um número muito maior, né, no momento em que a gente tem uma demanda menor. Eu estou falando em valores. Se eu tenho apenas, a título de análise, de reflexão, se eu tenho apenas uma frota rodoviária que faz o trecho Coimbra-Leiria, Coimbra-Lisboa, esse sistema, obviamente, se ele for privatizado, né, a gente vai perceber que aquele valor praticado, pelo fato de não ter concorrência, ele vai ser um valor excessivo. Ele vai ser um valor um pouco, a depender da política de influência, de intervenção do próprio Estado, aquele valor praticado, ele vai ser mais alto. Obviamente que, se tiver intervenção estatal, se tiver concorrência, a tendência é baixar o valor. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa de toda uma organização estatal. A grande questão é, atualmente nós temos, em virtude da própria crise sanitária que o mundo viveu nos últimos anos, em virtude das crises militares, em virtude das dificuldades que todos os países eles passaram a enfrentar. Se a gente tem ideia, até o movimento, né, até o movimento de rotação do mundo, do globo, ele foi afetado durante a pandemia da Covid-19. Se o movimento foi afetado, digamos, aí o comércio, obviamente, consequentemente, ele também foi afetado. E a grande questão é como nós vamos reduzir, como a gente vai reduzir, como é que o comércio ele vai passar a se alimentar dessas dificuldades, né? E começar a pensar em mecanismos que possam diminuir os nossos conflitos e possa aí favorecer o desenvolvimento. Se a gente for analisar esse contexto comercial, a gente tem que ir, esse comercial marítimo, a gente precisa analisar de maneira ampla. A gente vai precisar analisar e começar a perceber que essas dificuldades, esses desafios, que por si só eles estão surgindo, eles vão influenciar todo o comércio e, consequentemente, todo o desenvolvimento. Afinal de contas, quando a gente vai comprar uma camisa, é uma camisa barata, é uma camisa que a gente compra na Shein, no AliExpress, no Wish, a gente compra uma camisa que a gente não sabe como é que é, de repente aquela camisa vem parar no nosso guarda-roupa. A gente acha que é apenas o deslocamento do guarda-roupa para da loja que nós compramos, é aquele deslocamento loja-casa. Televisão, que está na loja, a TV, vem para casa. Mas será que quem foi que trouxe? Foi um navio? Foi um avião? Foi um ônibus? Quem foi que trouxe? Qual é a realidade, a situação real das pessoas que trabalham nos navios? Qual é a situação dos armadores, dos portuários, dos marinheiros em si? Qual é a situação? Né? A gente nunca para pensar
nessas questões pontuais. E quando a gente começa a perceber que esse sistema é muito mais amplo, que esse sistema exige da gente uma análise global, a gente começa a perceber que o direito do mar ele está na nossa mesa, ele está no nosso guarda-roupa, no nosso roupeiro, ele está dentro do nosso lar, porque o direito do mar ele tem enfrentado, ele faz parte desse processo de economia, de cultura, de sistema de construção social. O direito do mar faz parte disso. Afinal de contas, nós temos 72% de extensão territorial, né, coberta aí por oceanos. E aí a gente tem, se eu tenho, por exemplo, no caso dos navios, no caso, voltando para a pandemia da Covid-19, uma quantidade significativa de marinheiros, utilizando esse termo mais comum, mais conhecido, se nós temos pessoas que foram proibidas de circular porque não estavam vacinadas, pessoas que foram na época do lockdown, pessoas que foram proibidas de sair dos navios, que foram proibidas de entrar em outros territórios, que não ficaram e ficaram navegando, ficaram à deriva durante muito e muito tempo, durante meses, porque elas não tiveram condições de sair dos navios, porque os países não permitiam que as embarcações atracassem para que essas pessoas pudessem desembarcar. Não permitiram por quê? Porque estávamos em emergência mundial. Nós temos, por exemplo, não apenas essas situações, mas tivemos há uns anos aqui no Brasil o problema do derramamento de óleo nas praias do Nordeste, que nós tivemos um navio que, digamos aí, as investigações, elas levam ainda, não foi solucionado, mas elas levam a analisar a origem do óleo derramado de um navio de bandeira grega. Nós temos a situação das bandeiras de conveniência, que é quando os países, as embarcações, eles acabam registrando em países cujos direitos sociais eles são mais flexíveis, para não dizer inexistentes, e aí essa sistemática ela vai fragilizar ainda mais o direito de cada pessoa, os direitos humanos, os direitos sociais e, porventura, e por fim, consequentemente, aí, o direito ao desenvolvimento. O que é que nós temos? Nós temos uma situação real de direito no nosso cotidiano que é proveniente do mar. Quanto maior for as atividades desenvolvidas no âmbito do sistema comercial marítimo, no âmbito dos oceanos, a possibilidade é um aumento significativo de conflitos jurídicos. Se eu tenho mais atividades, independentemente de quais sejam, eu tenho um aumento significativo de conflitos marítimos. E a grande questão é como nós vamos solucionar esses problemas? Nós vamos solucionar esses problemas através dessas medidas jurisdicionais ou não jurisdicionais. Aquilo ali a gente já sabe. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ele traz isso para a gente de maneira muito direta. Ele traz isso para a gente de maneira muito clara. É a Convenção do Mar. Ele vai trabalhar com a gente lá o Tribunal Internacional de Direito do Mar, o Tribunal Internacional de Justiça, o órgão de resolução de litígios da Organização Mundial do Comércio, e fora isso aí, nós temos a arbitragem, mediação, conciliação, negociação
e Boa Vista, né? Bons ofícios. Então, a gente vai ter o quê? Um sistema amplo de resolução de conflitos. Então, já fique tranquilo, porque se tem uma quantidade significativa de processos que podem ser resolvidos pelo sistema internacional, que estão previstos na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, então eu posso comprar muito, a gente pode navegar, a gente pode fazer isso porque tem um sistema que, para mim, é bom. O grande problema dessas questões é que nem sempre esses sistemas de resolução de conflitos, de controvérsias, como é o caso dos tribunais previstos aí na Convenção do Mar, eles não são tão céleres. Para a gente ter uma ideia, um processo no Tribunal Internacional de Justiça, ele vai durar aí cerca de 5 anos ou mais. No Tribunal Internacional de Direito do Mar, ele cai de 5 anos e vem aí para uma questão de 1 ano e meio, 2 anos. É como se reduzisse aí 50% do período. O órgão de resolução de litígios da OMC, melhor ainda, cai para 6 meses. A arbitragem internacional também reduz. Mas e quando a gente vai se utilizar da modalidade não jurisdicional? Aí, essa questão, ela é imediata, praticamente falando. Ela passa a se tornar, de fato, algo bem imediato. E isso basta a gente ver nos quesitos, digamos aí, da nossa praticidade, da prática. O sistema não jurisdicional, no caso, conciliação, mediação e negociação, em especial a mediação, ela é algo extremamente vantajoso. Por que é tão vantajoso se utilizar da mediação? Porque a mediação ela é um sistema totalmente restaurativo e reflexivo. É um sistema em que as partes elas vão trabalhar de maneira a se aproximar. Elas, a partir da figura de uma terceira pessoa, de vontade própria, vão chegar e vão dizer: temos atuado dessa maneira, temos atuado de maneira inadequada, então vamos encontrar aqui um consenso. Vamos encontrar aqui um denominador comum. Vamos encontrar aqui, de fato, uma vantagem pactual sobre aquilo que nós estamos tendo, naquilo que nós estamos enfrentando. É uma modalidade reflexiva. É uma modalidade reflexiva. Muito embora não seja vinculativa, mas ela faz a gente refletir. Ela reduz os custos que nós teríamos, por exemplo, nos tribunais internacionais, isso vai ser colocado de lá. A gente vai ter economia em todos os aspectos, economia no processo temporal, economia no sistema financeiro. A gente vai possibilitar lá na frente, uma transação internacional com muita autonomia. Repetir isso por quê? Repetir isso porque a mediação facilita a autonomia. Se você aprende através de um processo de mediação hoje, se você passa por um processo de mediação hoje, lá na frente, me utilizando do mesmo comércio, da mesma situação ou de algo semelhante, eu posso pegar os mesmos moldes estabelecidos no acordo da mediação e aplicar no caso futuro. E aí eu vou estar reduzindo situações pontuais. Eu vou estar desafogando os tribunais internacionais, como é o caso do Tribunal Internacional de Justiça, como é o caso
do Tribunal Internacional de Direito do Mar e dos órgãos de resolução de controvérsias e do Tribunal Arbitral. Eu vou estar facilitando, flexibilizando, favorecendo o que especificamente? Desenvolvimento. Quanto mais célere for um acordo, quanto mais centrado, quanto mais reflexivo for aquele acordo da mediação, a possibilidade de a gente retomar, da gente conseguir construir um comércio que seja pautado não na comunicação violenta, mas numa comunicação não violenta, numa comunicação em que seja capaz de convidar o outro para pensar, para refletir, isso é muito melhor. A figura do mediador, como terceira parte, que não tem relação direta naquele processo, ela é extremamente importante, porque o mediador ele não vai estar lá, ele não estará lá dentro daquele caso, ele não estará lá para apontar o erro. Ele não vai estar lá para apresentar uma solução. Ele vai estar para aproximar as partes. O mediador, naquele momento, no momento em que ele aproxima as partes, no momento em que ele faz essa conexão de construção prática, de uma boa conversa entre as partes, ele está simplesmente abrindo a mente daquelas partes para que se pense numa figura, numa solução mais adequada, para que se pense a partir da sua própria reflexão aquilo que pode fazer para melhorar. E aí vocês vão me perguntar, é possível fazer isso no direito do mar? Totalmente possível. É possível construir uma figura de mediação, um instrumento de mediação e facilitar que as relações marítimas elas sejam facilitadas? Possível, não. Necessário. É necessário que isso aconteça. É necessário para que a gente consiga tirar e aplicar aquilo que a Convenção de Singapura traz para a gente. Aquilo que a Convenção de Singapura estabelece. Está na hora da gente tornar o mundo menos jurisdicional, menos polêmico, mas sem obstáculos, com menos obstáculos, mais fácil, mais fluido. Se a gente sabe das regras, se nós passamos a analisar e refletir sobre as regras, por que nós vamos voltar a cometer o mesmo erro? Obviamente, e isso é muito importante, né? Isso é muito importante, é que para que a gente possa aplicar, e é por isso que é uma arte a mediação, a gente precisa analisar a gravidade da situação. Porque essa análise da gravidade que está envolvida as partes pode ser uma mediação que envolve países, que aí a gente vai encontrar muitas situações, ou então apenas uma mediação que encontre, que identifique comércios, empresários, empresas pontuais, que envolvam partes empresariais. O que a gente precisa é que, independentemente da circunstância, da localização, a mediação é possível. Por isso que precisamos analisar a gravidade da situação. Quando eu digo analisar a gravidade da situação, é saber se as partes estão dispostas, querem, desejam abrir a cabeça para compreender o processo. Se as partes estão dispostas a participar desse processo de justiça restaurativa, se elas querem sentar para negociar, se elas querem fazer um processo de quê? De autocompreensão e compreender de fato, analisar de fato, identificar de fato qual é
a parte que lhe cabe naquela demanda. Porque a grande questão é que a mediação não vai existir ganhador. Na mediação não existe ganhador e nem perdedor. Existe consenso. A mediação perfeita é aquele que tem um consenso. É aquela que as partes elas estão diretamente interessadas em solucionar e elas saem satisfeitas com aquele processo. É justamente por isso que a mediação é um processo que não vincula. É um processo, a defesa, ela não é autoexecutável. Ela não é um processo, não é uma decisão que vai exigir que seja executada por um tribunal interno. No caso do Brasil, eu não preciso pegar uma decisão proveniente de uma mediação e querer homologar pelo Superior Tribunal Federal, pelo STF. Eu não preciso fazer isso. Porque a mediação, a decisão que sai de lá, o resultado, a solução que é encontrada, ela é autoexecutável. Porque houve satisfação, porque houve inclinação para solucionar o problema. Se a gente for analisar os casos que surgem nesse contexto, no âmbito da mediação que está crescente, justamente e em especial pela construção dessa Convenção de Singapura. É justamente a solução mais adequada para essas questões. Tenho que analisar a gravidade da situação? Preciso analisar, porque eu preciso compreender, a partir da perspectiva das partes, se elas estão inclinadas ou não a solucionar. Quando eu chego a um acordo satisfatório, isso só foi possível porque se discutiu, porque se deu autonomia das partes envolvidas no processo, porque elas mesmas, as partes envolvidas, conseguiram chegar no ponto fulcral do acordo. E chegando nesse ponto fulcral do acordo, eles perceberam a importância de afastar qualquer possibilidade de conflito jurisdicional a ser judicializado. Eles afastaram qualquer tipo de situação que pudessem a fazer o quê? Que pudessem minar a finalização da discussão. Eles conversaram e eles chegaram a um acordo que é partido da análise sobre o interesse e a necessidade. O que é que as partes precisam nesse processo? Depois que elas precisam, de que foi identificado do que elas precisam, elas estão interessadas em resolver? Ponto. É por isso que a gente vai analisar como requisito da construção desse acordo alguns requisitos essenciais. E eu começo pela boa-fé, apesar da boa-fé ser a última. Mas eu preciso começar pela boa-fé. Primeiro, sabendo que, diferente de um sistema de tribunal, a mediação ela é privada, por isso que ela é confidencial. Obviamente, se as partes envolvidas naquela questão, elas desejam participar do ato da mediação, elas querem fazer, mas elas querem fazer de boa fé, ou seja, elas vão afastar qualquer ato de corrupção. Elas vão convidar uma pessoa, se for o caso, ou uma terceira pessoa, percebendo aquela situação, vai se aproximar para fazer a própria mediação. Porque eles querem, através da confidencialidade, da boa vontade, elas querem, de maneira autônoma, buscar aquele consenso. Isso aí tem que ser construído de maneira informal.
E isso, quando é a informalidade, significa dizer que eu não preciso registrar em ata. Eu posso discutir também de maneira verbal. A oralidade, ela é muito importante. Não estou dizendo que toda atividade de mediação ela é feita de maneira oral. Eu estou dizendo que existem, a depender, os termos circunstanciados das audiências, da reunião, não é a audiência, da reunião de mediação, ela vai estabelecer sempre uma dinâmica de isonomia. O mediador, ele precisa ser imparcial, ele precisa ser neutro. No momento em que a gente identifica que aquela figura de mediador, ela está se inclinando para uma das partes, que ela está interferindo naquele processo, que ele está trazendo uma ideia específica dele já pronta, pré-organizada, pré-ordenada para apresentar para as partes, longe de ser mediação. Isso está mais com um caráter de arbitragem, com um caráter de conciliação, com um caráter de tribunal internacional e zero de mediação. Por quê? Porque na mediação, quem chega nesse consenso são as partes, porque elas vão fazer essa autorreflexão, elas vão conseguir chegar a um consenso, elas vão conseguir analisar a partir daquelas questões que elas estão convivendo, que elas estão vivendo, e chegar numa situação. Imaginem só, se eu tenho, por exemplo, um caso aqui de pirataria marítima. Nesse caso de pirataria marítima, lá vamos ver os piratas da Somália. Esses piratas, dificilmente a gente vai conseguir chegar num consenso prático nele. A gente não consegue chegar no consenso porque o interesse dele não é consenso. Dificilmente a gente vai conseguir trazer um processo de mediação, nesse caso concreto, porque houve dano real. Existe dano, existe morte, existe degradação de patrimônio. Então, é difícil trabalharmos com mediação nesse quesito. No caso, por exemplo, do derramamento de óleo nas praias do Nordeste do Brasil, existe possibilidade de trabalhar com mediação? Existe. O que é que a gente precisa fazer para que se encontre essa situação? A gente precisa construir um caminho de isonomia. A gente precisa perceber que a empresa que praticou, nesse caso, o derramamento de óleo, ela tem que ter consciência de que houve responsabilidade. E a gente precisa chegar num acordo. O acordo qual é? Reparação de dano ambiental. Ah, mas ele vai perder muito dinheiro. Sim, mas ele causou um dano. Ele causou um dano, então ele tem essa possibilidade de refletir e de analisar. É por isso que a boa-fé é tão importante. Então, quem é que vai fazer a mediação? Uma pessoa que seja imparcial, um mediador, uma figura que tenha essa aproximação. Quando é que isso é feito? Como isso vai ser feito? Quem a gente já sabe. Quando? No momento em que a questão surgir, que o problema surgir, ou evitar o problema de surgir. A primeira mediação, digamos que quando o problema surge. Mas vamos voltar para a questão. E se nós tivermos lá na frente a relação entre duas empresas, entre dois países e que se identifica a mesma situação hipotética? Eles já têm a experiência. Eles, com esta experiência, eles podem evitar que aquele problema volte a acontecer. Então, eles vão se prevenir. E como é que isso acontece? Quando eu já sei, por quem eu já sei, e como é que isso acontece? Isso acontece
no momento em que as partes se dispõem a discutir, no momento em que vai haver flexibilidade, no momento em que as partes percebem que, a partir da boa-fé, elas podem construir um sistema jurídico consensual, uma resolução de conflitos bem harmoniosa, desculpa. Isso levando em consideração que a gente vai conseguir equacionar os sistemas jurídicos. Se são diferentes sistemas jurídicos, as partes naquele contrato, naquele acordo, em caso de empresas, elas já vão colocar no próprio acordo que elas querem solucionar o problema pela mediação. E elas vão dizer que, através da mediação, está em acordo, em contrato físico, que, através da mediação, adotam aquela posição e, inclusive, qual é o sistema jurídico que vai gerenciar esse processo. Qual é o sistema jurídico? Vai ser uma convenção internacional? Vai ser a UNCITRAL? Vai ser outras convenções internacionais? Não importa. Está no acordo, é possível solucionar esse conflito através da mediação. A grande questão é que a gente precisa trabalhar e aperfeiçoar o método de mediação. A gente precisa compreender que esse sistema de mediação, ele não é um sistema impossível de ser aplicado. É um sistema possível, é um sistema necessário, é um sistema que a gente tem como encontrar um ponto de consenso entre aquilo que, de fato, deveria existir. A gente tem que deixar de lado essa técnica, essa compreensão de que apenas os tribunais eles são capazes de encontrar esse consenso para a gente. Não, não são os tribunais. A gente tem essa capacidade. A gente precisa fazer esse processo de reflexão, de construção e de participação direta na nossa temática de resolução de controvérsias. Bom, eu acho que o horário já está bem avançado, eu peço desculpas aí, pessoal, pelo avanço do tempo, e me coloco à disposição aí para qualquer questionamento. Muito obrigada, a doutora fez aqui quase um voo de águia pelas várias questões envolvidas na mediação marítima, porque caracterizou muito bem os principais pontos problemáticos que se colocam nesta matéria, as suas especificidades e, sobretudo, a necessidade de olhar ao caso, não é? Que é uma das... Quer dizer, sempre que há um esforço adjudicativo, olhamos sempre ao caso, não é? Mas eu acho que na mediação olhamos para o caso de maneira diferente, com perspectivas mais ricas, digamos assim. Como disse, não é só a perspectiva de, muitas das vezes, resolver aquele problema concreto, esta ideia de restauração, esta ideia de quase poliédrica, não é? Termos aqui vários interesses em presença e tentar chegar a um consenso da melhor forma quanto a eles. Pronto, e agradeço muito, foi aqui uma grande lição. E agora perguntava aqui ao nosso público se tinham alguma questão a colocar à doutora Milena. Temos? Milena Sabatini tem um questionamento. Milena, e a Luísa também está, deixem ver. Luísa também levantou. A Luísa também levantou e a Milena Sabatini. Milena, quer falar primeiro? Milena Laruzzi. Bom dia a todos, boa tarde. Peço desculpas estar com a câmera desligada. Doutora Milena, parabéns pela explanação. E eu tenho uma dúvida em relação ao seguinte: caso as partes entrem em acordo, né, esse acordo ele vira um título executivo. E aí, quem faz a homologação desse acordo? Vai ser esse tribunal em que vai determinar, né, que as partes vão decidir quem que vai cuidar da mediação, ou o simples fato do termo do acordo já sem a homologação, sem qualquer tipo de homologação, tem validade jurídica para de repente, executar? Obrigada, Milena. Ficou agora sem som, mas acho que se percebeu muito bem a sua questão, muito clara.
Doutora Milena, pode responder? Sim, sim. Como eu falei, a questão da decisão, né, o acordo por si só, ele não precisa, essa é a grande vantagem da mediação, ele não vai precisar dessa executoriedade, né? Então, a gente não precisa, por exemplo, no caso do Brasil, trazer para o STF para que ele possa fazer essa homologação. O acordo da mediação, por si só, ele já vai funcionar como esse processo, como uma forma, um termo circunstanciado de resolução dessa controvérsia. Por si só, ele já traz esse valor para a gente. Então, nós não temos essa necessidade de homologação, né, por esses órgãos. Essa é a grande diferença. E por isso que a gente precisa de boa-fé. Porque quando a gente trabalha com mediação, né, a gente precisa dessa inclinação, dessa conciliação, desse consenso. Porque quando a gente trabalha com mediação, a gente não trabalha com esse quesito de que fulano, ou então a empresa tal, ou então o país A ou B, ele ganhou ou perdeu a mediação. Não, de forma nenhuma. A gente não trabalha com isso. A gente trabalha com consenso. A gente trabalha com o propósito de que chegamos num denominador comum, e por ter chegado naquele denominador comum, eu consigo executar aquela situação. Eu consigo me inclinar, eu estou tão satisfeita que eu faço isso sem precisar levar a cabo qualquer outro acordo, ou me recorrer de qualquer outro instrumento administrativo ou judicial para fazer aquilo ali funcionar. Obrigada, Milena. Eu julgo, deixe-me só aqui participar um bocadinho, já agora, já que também posso. Eu julgo que a doutora Milena tem uma visão extremamente positiva sobre a mediação, com a qual eu concordo, mas julgo que a Milena Lazuri está a pensar em casos que também acontecem, não são desejavelmente mais frequentes, não é? Nem, como diz, se os acordos concluídos sob mediação forem concluídos em boa-fé, essa questão nem se coloca. Mas está a colocar a situações em que o próprio acordo de mediação depois é desrespeitado. Será isso? Sim, sim, sim. Pronto. E aí, de facto, depende dos ordenamentos jurídicos, Milena. Por exemplo, em Portugal é possível que um acordo de mediação, se concluído por um mediador da lista oficial de mediadores, que tenha força executória direta. Eu estou ali a ver a Luísa Rosa Lima, lá Luísa, ali a abanar com a cabeça, se depois quiser acrescentar alguma coisa, mas de facto temos essa possibilidade. No Brasil, que eu conheço, ela ainda não foi introduzida. A Convenção de Singapura também vem acolher esta possibilidade, mas há outros ordenamentos jurídicos que, para terem executoriedade direta, portanto não terem de passar pelo tribunal por uma ação declarativa, que exigem a homologação judicial, ou então, pelo menos, noutros casos, a incorporação do acordo de mediação numa escritura pública. E aí, seja como sentença judicial, na sequência de uma homologação, seja como escritura pública, o regime de executoriedade é mais facilitado. Agora, executoriedade direta, há poucos Estados ao nível internacional que a incorporam, cada vez mais, Portugal é um deles, e a Convenção de Singapura, no plano internacional, visa ser uma alavanca para essa executoriedade direta. Mas agora, concordando plenamente com a doutora Milena, que é, isto é o último dos últimos recursos. Por muito que se queira promover isto, na verdade, isto é quase indizível, não é? Devia ser quase indizível, que nós queremos é que os acordos de mediação sejam efetivamente respeitados em boa fé. Até porque, né, doutora Dulce, quando as partes no processo elas se dispõem a participar de uma questão como essa, elas não a tendência de fato é o cumprimento. Esse é o pressuposto básico, por isso que tem a boa-fé. No momento em que não se cumpre, obviamente que todos aqueles requisitos, aqueles elementos da própria mediação, eles passam a ser desrespeitados, e significa dizer que lá na frente, bem lá na frente, a possibilidade de se aplicar com as mesmas partes uma questão, uma propositura de mediação, isso não vai acontecer.
né? Isso não vai acontecer. Agora, em se tratando de mediação, como de fato ela vai funcionar, o valor da mediação daquele resultado, eu não preciso homologar. Agora, se a gente descumpre, aí isso vai depender, né? Isso vai depender do ordenamento jurídico de cada país. Como é que ele vai? Aí são regras de direito internacional privado. Então, cada país ele vai ter um sistema jurídico próprio que vai, a partir da sua análise, ele vai apresentar uma solução para essa questão, né? Ela vai aí apresentar uma solução. No caso do Brasil, vai ficar difícil para a gente homologar, né? Porque a questão da mediação ela não é muito bem aceita nessa proposta aí. Muito embora o Brasil foi o país de número 54 a assinar a Convenção de Singapura. Isso, posteriormente, obviamente que isso vai tender a modificar, né? Isso vai acabar sendo modificado, como é a questão das sentenças arbitrais. Isso eu acredito que vai entrar na mesma sistemática. Agora, precisamos de quê? Precisamos, antes de qualquer coisa, de boa-fé. Não deu certo, vamos olhar para o ordenamento jurídico de cada país. A probabilidade é que se recorra a um tribunal nacional, em caso de partes privadas, para que isso se solucione. Não é parte privada, vamos para os tribunais internacionais, perder tempo e dinheiro discutindo essas temáticas aí. Bem. Não sei se a Milena ficou esclarecida, se quer colocar mais alguma questão ou alguém mais quer falar sobre este tema. Ficou esclarecida, Milena? Ficou sim. É que eu sou mediadora judicial e a pergunta foi bem. justamente por isso, porque a gente tem a questão, né? A gente segue a homologação justamente para que a gente sabe da boa-fé, da Para voluntariedade, calcular mas a gente sabe que pode acontecer claro. De não haver execução. Obrigada. Se fosse mediadora aqui em Portugal e seguisse a lei portuguesa, se calhar, e estivesse inscrita na lista de mediadores, tornava-se tudo mais fácil. Tem de ir para Portugal, a Milena. Obrigada. Obrigada. Não sei se a Luísa há bocado quer dizer alguma coisa, estava aí a abanar a cabeça. Luísa, quer dizer alguma coisa? A Luísa agora foi colocada numa situação delicada. Bom dia, Dulce. Eu estou quase sem voz, por isso que eu vou pois estou a falar. ver que sim. E estou em casa aqui, prestigiando a professora Milena, que é a nossa colega aqui da Estadual, mas eu estudo, gosto demais dessa matéria, sobretudo, me debrucei sobre a convenção toda. Então, mais vários aspectos como esse aí, realmente é muito interessante, louvo, né, essa iniciativa de vocês, e gostaria de participar sempre que possível. Né? Era isso aí. Ficaremos com o seu contacto, Luísa. Muito Concordo. obrigada. E as melhoras? Obrigada. Então passamos agora para a Luíse. Luíse, então, diga lá a sua questão. Antes de mais nada, doutora Dulce, cumprimentar a doutora Milena. É um prazer tê-la aqui conosco, de volta a Coimbra. Sobretudo, para mim, é uma grande honra, porque a doutora Milena foi minha professora na graduação, foi minha orientadora de projeto, de extensão, de pesquisa, de TCC, e agora aí é colega de trabalho. Eu admiro muito o trabalho da professora Milena. E, bem, a minha questão é mais a título de fomentar aqui a nossa discussão, e eu queria saber sobre a sua ótica, doutora, quais são os principais desafios da mediação marítima que a gente tem nos tempos de hoje? Seria a inteligência artificial? Seria uma possível terceira guerra mundial, uma guerra mundial, né? Seriam essas questões de interesses comerciais ou até mesmo as questões ambientais? Particularmente, Luísa, prazer imenso vê-la, encontrá-la aqui. Particularmente, Luísa, eu acho que a questão das políticas comerciais, né? Essa controvérsia que tem aí, essas diferenças comerciais, elas têm sido realmente gritantes e estão realmente favorecendo a construção de mais e mais conflitos comerciais marítimos, né? Uma questão particular que eu acho que, além dessas diferenças políticas, né,
acredito que a boa-fé, ela se torna sempre o grande desafio da mediação, esse consenso, encontrar esse consenso, fazer essa construção desse processo de justiça restaurativa. Como é que a gente vai trabalhar para que se perceba, para que se construa, para que a gente consiga ver o outro, ver o lado do outro, ver a parte do outro, aquilo que o outro tem, também é importante. Então, eu penso muito nessas questões, muito mais do que a guerra, muito mais do que os desastres ambientais. Afinal de contas, estamos falando, por exemplo, desastre ambiental no nível do derramamento de óleo aqui em Fernando de Noronha. É possível fazer mediação? É. Mas será que a empresa, será que as partes envolvidas naquela situação, elas estão disponíveis para isso? Não. Elas não estão disponíveis. Então, se não estão disponíveis, eu não tenho como fazer mediação. É um critério de autorresponsabilidade. Se as pessoas não param para analisar, se as partes não param para analisar que ela também contribuiu para que o conflito surgisse, para que o problema existisse, como é que eu vou querer exigir cumprimento daquela decisão de mediação? É impossível. Se eu estou naquele processo, a questão da guerra, sim, conflita, é um fator que pode prejudicar, sim. Mas por quê? Porque elas não estão inclinadas a solucionar as controvérsias pela modalidade pacífica. Elas não querem. Elas pretendem... e as questões políticas, e as questões econômicas? Não tem interesse. A grande questão é o processo de, digamos, de educação. Como é que nós vamos educar esse sistema mundial no sentido de favorecer uma dinâmica solidária e cooperativa? Depende de cada parte que está envolvida no processo. É uma questão de educação. Se a gente não educa, se não tem essa educação, dificilmente a gente vai encontrar uma solução mais adequada. Não sei se fui claro o suficiente. Doutora Dulce, está mudo. A doutora está com o microfone desligado. Peço desculpa, eu pensava que tinha ligado e estava a falar sistematicamente. Muito obrigada pela resposta e dava a palavra então a Sérgio Torres. Olá, Sérgio. Olá, bom dia aqui para mim, boa tarde para vocês. Obrigado ao Medimário, obrigado professora Dulce, professora Roberta, professora Kátia, pela oportunidade. E para a professora Milena, sou seu conterrâneo aqui do Brasil, moro aqui na ilha do Guarujá, estudante de Direito, professora. Obrigado pelo alimento mental dessa palestra de hoje. Vamos ao que eu estava pensando. Vamos fazer um exercício mental também sobre essas alianças que a senhora falou no começo, que dominam as transportadoras marítimas, né? Considerando que no âmbito mundial os conflitos são dirimidos ainda muito na área de arbitragem internacional, notadamente no epicentro londrino, se nós queremos o florescimento de uma mediação marítima, como a senhora vê essa concentração dessas alianças, fazendo quase como que um oligopólio? A senhora diz que isso aí impede o surgimento de novas frotas, impede o surgimento de sistemas, vamos supor, não jurisdicionais de solução de conflitos. Isso aí afetaria, no entender da senhora, positivamente a mediação, porque menos pessoas, menos atores, mais chance daquilo florescer, ou negativamente também? A mediação está buscando seu lugar ao sol, mas como a senhora entende isso, essas alianças e a mediação marítima especificamente? Por favor, doutora Milena. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Eu acho que influencia negativamente, Sérgio. Toda oligopólio, o monopólio, como por si só, ele já não é bacana.
Se a gente tem uma construção, digamos aí, de uma tendência a errar de uma forma, a não ser que a empresa ela tenha a mudança de comportamento, né? Ela tem uma mudança de comportamento global. Mas é questão de concorrência. Se a gente diminui a concorrência, e aí a gente vai tornar aquele sistema unânime, né? Vai ser único. E quando a gente torna algo único, a gente impede reflexão, impede mudança de comportamento. Vamos lá pensar na questão das bandeiras de conveniência. Eu acredito que seja padrão aí, eu acredito que seja uma reflexão importante, essa questão das bandeiras de conveniência, quando a gente analisa a situação de que existe um tipo de trabalho escravo moderno nos navios de cruzeiro. Tá, trabalho escravo moderno, navios de cruzeiro, isso é padrão, né? Se a gente vê que, no caso do Brasil, a grande máxima de navios é da mesma empresa, com o mesmo registro, em um local específico, em um país que tem direitos sociais frágeis, o que é que vai acontecer? Os trabalhadores daquela empresa, eles vão estar sempre buscando um benefício, uma flexibilização naquele processo. Se a gente tem mais navios daquela empresa arvorado naquela bandeira, significa dizer que não vai haver flexibilidade, que não vai haver mudança de comportamento, que a gente não vai haver melhora nessa construção. Então, eu acho complicado, eu não acho bacana, a não ser que haja um processo de reflexão. Por isso que, e nesse caso, deveria existir aí uma intervenção direta, nesse caso, do próprio Estado, para que mude esse comportamento, né? Aí parte para isso, não é uma questão totalmente flexível que vamos trabalhar de maneira a atuar da forma que chegar na minha cabeça, com total autonomia e sem nenhum tipo de regulação. Tem que ter regulação do Estado, né? Tem que ter regulação do Estado. Agora, se eu tenho mais empresas de um único comportamento, de uma única atividade, e com aquele sistema repetitivo, e que aí a gente volta para aquela questão da Milena, que foi apresentada ali. E se aquelas regras, elas são, aqueles acordos de mediação, eles são constantemente desrespeitados, o que é que eu estou fazendo de diferente? O que é que aquela empresa está fazendo de diferente? Nada. O que é que a mediação está interferindo no comportamento? Porque mediação é mudança de comportamento. A gente media para mudar o comportamento futuro, para que a gente deixe de se utilizar de mecanismos jurisdicionais, para que a gente torne as relações comerciais mais fluidas. E se isso não acontece, de que está servindo? De nada, na minha opinião. Aí eu sou muito direta e negativa nesse ponto. Claro. Obrigada, Sérgio. Obrigado. Muito bem, muito bem. Doutora Milena, muito obrigada. Doutora Milena, muito obrigada de novo por estar aqui conosco, ou ter estado aqui conosco. Foi um prazer, foi uma lição que ficará gravada aqui para eventual memória futura, mas quem esteve aqui beneficiou direta e pessoalmente desta horinha com a doutora. Espero que nos possamos cruzar em Coimbra ou no Brasil um dia. Mas de momento vamos ter de terminar aqui a nossa sessão. Eu não sei, a Francisca quer colocar alguma questão, Francisca, mas tem de ser muito rápida. Sim. Não, é só terminar para a nossa esclarecer, sessão. professor. Vai mesmo para a professora Dulce. Eu não percebi quando a doutora respondeu de que a mediação necessariamente... Não, isso depende de cada ordenamento jurídico, isso é que sim. Mas cá em Portugal, a mediação, o acordo da mediação requer a homologação do tribunal, é isto, não é? Não, em princípio não. O Porque acordo é eu um digo isso acordo. porque no Há casos desapontamento... em que requer homologação de tribunal, mas normalmente são casos mais em matéria familiar, tutelar, crianças. Não. Aqui na Marítimo, especificamente, nesse caso, em questões marítimas.
em questões marítimas, o que temos na lei portuguesa é determinadas situações que querem ser levadas a tribunal, temos em algum tipo de situações conciliação obrigatória com os capitães do Porto, correspondente, mas não é bem mediação, a mediação é possível, mas caso se vá a tribunal, há casos em que a conciliação com o capitão do Porto é obrigatória. Mas isso é o caminho até se chegar a um acordo, certo? Quando se chega a um acordo, e se esse acordo for qualificável como acordo de mediação, não é pelo facto de ser em matéria marítima, sobretudo se for matéria comercial, que foi aquela que fomos falando mais aqui, aí, sendo uma matéria comercial, é uma matéria que se beneficia da executoriedade direta dos acordos de mediação, tal como regulados na lei portuguesa. Está bem? Mas é um bocadinho isso. Temos de facto aqui uma especificidade na lei que regula aqui as questões marítimas em Portugal, mas é uma especificidade assim muito, muito particular e muito antiga já, e já bastante antiga no nosso ordenamento jurídico. Mas pronto, muito agradeço também, doutora Francisca, obrigada pela questão que colocou. Eu, se calhar, permitia-me apenas dizer 2 palavras, eu faço sempre aqui um sumário do que é que tem ocorrido aqui no nosso projeto. Estamos quase a terminar o curso online, que julgo que está a correr bem, aliás, temos tido já nota disso com alguns inquéritos de satisfação que temos recebido. Hoje termina o prazo de inscrição para o curso intensivo, que será presencial em Leiria, e que é gratuito e ainda para mais há algum financiamento, portanto se alguém estiver interessado, divulguem para que ainda nos entreguem as candidaturas, e portanto é um curso que já está em preparação, que terá lugar de 19 de junho a 30 de junho em Leiria, e no dia 31 de julho, 30 de junho e 1 de julho, teremos em Coimbra o evento final, o simpósio final deste projeto, e temos uma call for papers que, Roberta, já começámos a divulgar e que vamos continuar a divulgar nos próximos tempos. Portanto, vejam a call for papers, vamos em breve tê-la no nosso site, temos-la na nossa newsletter, no Instituto Jurídico, portanto, se estiverem interessados, procurem call for papers do projeto Medimare e todos apresentem. Receberam por e-mail. Receberam também, Mandei para todos. Ótimo, é a divulgação melhor. E pronto, é em formato híbrido, o que significa que podem estar cá, podem estar fora, faremos uma seleção dos melhores trabalhos e eventualmente depois seguir-se-á uma publicação, está bem? Muito obrigada a todos e a todas. Doutora Milena, de novo, obrigadíssimo, foi maravilhoso. Muito obrigada. E encontramos-nos então no próximo workshop, que provavelmente será no dia 26. Já agora no dia 26. Pronto, Em 3 semanas. Não paramos, ainda temos mais uns quantos até ao final do projeto e quem sabe depois vamos continuar, porque temos feito aqui uma rede muito interessante de pessoas interessadas e especialistas nesta temática, logo veremos, mas pelo menos até final de julho vamos estar muito ocupados, está bem? Então vá, um abraço a todos. Muito obrigada, até mais. Obrigada, muito obrigada, doutora Milena. Tchau, pessoal, muito obrigada, com licença. Boa tarde, muito obrigada.